E aí, pessoal, beleza? Professora Juliana. E no vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ácidos nucleicos. Então, nesse vídeo vamos falar um pouco da estrutura dos ácidos nucleicos, explicar quem eles são, para que eles servem, onde que eles existem, quem tem esses tais de ácidos nucleicos e falar um pouquinho a mais além da estrutura de um desses muito importante para a nossa vida, que é o DNA. Então, basicamente, os ácidos nucleicos, eles são moléculas orgânicas. São ácidos orgânicos porque eles possuem carbono na sua molécula e eles são moléculas que formam a vida. Os seres vivos possuem ácidos nucleicos. Inclusive, essa é uma característica de vírus. Os vírus possuem ácidos nucleicos. E quais são os ácidos nucleicos que nós possuímos no nosso corpo? Nós temos o DNA, ácido desoxirribonucleico, e o RNA, que é o ácido ribonucleico. E por que eles têm esses nomes diferentes? Porque a estrutura química de um e do outro acabam se modificando. Nós temos os dois no nosso corpo. Uma dúvida muito recorrente que eu recebo de alunos que estão começando a estudar esse conteúdo é que acha que nós só temos DNA, que a nossa genética é DNA, mas não. Quando a gente começa a estudar ação gênica, a gente vê o dogma da biologia, transcrição, tradução, a gente vê que para esse processo acontecer ali da produção de proteínas, nós temos que ter RNA também. Então, nosso corpo tem não só o DNA, como o RNA. Porém, quando a gente fala dos vírus, os vírus geralmente têm ou o DNA ou o RNA. É difícil a gente achar vírus, apesar de existirem, que possuem os dois materiais genéticos, tá? Então, os ácidos nucleicos, eles são considerados o material genético do nosso corpo. Só que o DNA, como a gente falou do RNA, ele tem algumas diferenças na sua composição. Então, vamos falar da estrutura de um ácido nucleico agora e já diferenciar como que um RNA pode modificar-se de um DNA para a gente, classificá-los em duas coisas diferentes. Então, eu vou colocar uma foto para vocês mostrando a estrutura de um nucleotídeo que é vamos dizer assim, o monômero é a parte formadora, é o tijolinho que vai formar um ácido nucleico, tá? Então, vários tijolinhos vão formar ali a nossa paredona. Vários monômeros vão formar o nosso polímero, que é o ácido nucleico, falando de forma química aqui para vocês entenderem. Então, um nucleotídeo é formado de basicamente três estruturas: uma base nitrogenada, um açúcar e um fosfato. Então, olha a fotinho aí para você poder entender. Essa parte que parece aí um hexágono, né? Essa parte maiorzinha que a gente tem aí é a base nitrogenada. Então, esse composto aí tem átomos de nitrogênio que vão se ligar aí de forma covalente a uma outra estrutura ali embaixo de 5 carbonos que a gente chama de pentose. Então, essa base nitrogenada, como o próprio nome diz, ela possui nitrogênio e é uma base orgânica, tá? Nesse momento, essa base se liga com esse açúcar que tem 5 carbonos, então por isso esse açúcar chama-se pentose. Depois você consulta na aula de carboidratos, tá? Para você poder aí se localizar. Então, as bases nitrogenadas, elas vão se ligar na pentose do DNA, que chama-se desoxirribose, ou na pentose do RNA, que se chama ribose. A diferença entre elas é que a desoxirribose, o DNA, tem um oxigênio a menos nessa estrutura. É só isso que eles diferem, tá? Mas é um açúcar considerado um monossacarídeo e tem o nome de pentose. É uma das pentoses que nós temos formando o nosso corpo. E nessa pentose, nós temos, então, um grupo fosfato, que corresponde, então, ao ácido fosfórico, que vai, então, dar o caráter ácido dos nossos ácidos nucleicos. Por isso que é uma molécula, o DNA, o RNA, apesar da base nitrogenada, quem dá o caráter para essa molécula é o ácido fosfórico. Então, DNA e RNA são moléculas ácidas, certo? E nessas bases que nós vimos aí, nós temos algumas diferenças. Essas bases nitrogenadas, nós temos elas de 5 tipos: adenina, timina, citosina, guanina e uracila. 5 nomes lindos que você pode dar para todos os seus filhos, se você quiser ter 5 filhos. Mas caso você não queira, a gente só estuda aqui e aprende aqui.
Então, essas bases, elas possuem nomes diferentes porque elas têm estruturas diferentes. Essas bases, então, podem ser classificadas como bases púricas ou bases pirimídicas. Por que elas recebem esse nome maluco? Porque as púricas vêm de uma substância, elas são formadas através de uma substância chamada purina. E as pirimídicas vêm de uma substância chamada pirimidina. Eu vou colocar uma foto aí para vocês das bases nitrogenadas. Veja a diferença de estrutura entre elas. Quando a gente tem as bases púricas, elas têm 2 anéis carbônicos conjugados, que vai ser então a adenina e a guanina. E quando a gente tem as bases pirimídicas, elas têm um único anel carbônico, que seria então a timina, a citosina e a uracila. Como uma das bases possui, um tipo de base possui 2 anéis e a outra possui um anel, elas se ligam sempre de forma complementar a fazer, vamos dizer, ligações com anéis diferentes. Eu nunca vou ter, em situações normais, uma base púrica ligando com uma base púrica. Nós temos sempre uma base púrica ligando com uma base pirimídica, ok? Então, nesse caso, como você pode ver também, nas relações de ligação que essas bases estabelecem no DNA, no caso, tá? Nós vamos ter a adenina ligando-se com a timina, ou a adenina pode se ligar com a uracila. A diferença é que a timina é uma base exclusiva de DNA e a uracila é uma base exclusiva de RNA. E nós temos a citosina ligando-se com a guanina. Então, essa ligação a gente chama de complementaridade das bases. Elas se complementam ligando sempre uma púrica com uma pirimídica. Mas, professor, eu posso ter a ligação de 2 bases púricas? Posso, só que isso vai causar uma mutação ou algum tipo de problema no nosso material genético, certo? Vamos dizer assim, vai fazer com que o nosso código de leitura, nossa leitura do nosso livro da vida vai ficar escrita de uma forma um pouco diferente. Isso pode trazer consequências para o nosso corpo, certo? Então, nós temos aqui as bases púricas, as pirimídicas, e a diferença entre elas é que o RNA vai ter a uracila como exclusiva e a timina vai ser exclusiva do DNA. Outra diferença que nós temos aqui, já que falamos de ligação de bases, é que o RNA é uma molécula que vai ter uma única fita, já o DNA é uma molécula que vai ter uma fita dupla. Então, por isso que essas bases precisam se ligar. As 2 fitas do DNA vão estabelecer essas ligações de bases para que a molécula se organize, vamos dizer assim, em torno de um eixo imaginário e ganhe um caráter tridimensional. É como se eu tivesse 2 cordinhas enoveladas uma sobre a outra, né, e uma estrutura tridimensional. Por isso que essas bases precisam ter ligações complementares, certo? Quando a gente fala das ligações entre as bases do DNA, as bases nitrogenadas estabelecem ligações de hidrogênio. Lembra lá da química? O que é ligação de hidrogênio? Que antigamente chamavam de ponte de hidrogênio. As ligações de hidrogênio, elas são hidrogênio ligado a FON. Basicamente, aí para a gente relembrar. Aqui nós temos nitrogênio, flúor, oxigênio, nitrogênio, né? Nós temos o nitrogênio base nitrogenada. Então, o hidrogênio vai fazer ligações aqui de hidrogênio, ligações fortes, muito fortes, ok? Não é a mesma coisa das ligações orgânicas, porque agora quando a gente vê as ligações aqui entre adenina e timina no DNA, elas têm 2 ligações de hidrogênio. Não é a mesma coisa que 2 ligações no carbono, na química orgânica, uma ligação dupla, ok? São ligações de hidrogênio. Ligações de hidrogênio extremamente fortes, e as ligações de carbono, a gente sabe que elas vão perdendo a força, elas dividem, vamos dizer assim, distribuem a força quando a gente pensa em ligação dupla ou tripla, tá? São mais instáveis. Aqui não. Aqui, quanto mais ligações hidrogênio eu tiver, mais forte essa molécula vai estar, mais estável ela fica, certo? E nós temos a citosina ligando com a guanina por 3 ligações de hidrogênio. Isso de uma fita com a outra. Mas e essa fita de DNA e essa fita de DNA? Como que ela se mantém estruturada aqui e a outra aqui? Elas também estabelecem ligações entre os fosfatos que a gente falou aí anteriormente. São ligações do tipo fosfodiéster, certo? Então aqui nós temos as principais diferenças entre DNA e RNA e vamos finalizar esse vídeo falando de uma característica da molécula de DNA que é o antiparalelismo.
E isso já fica como uma introdução para a nossa aula de ação gênica. Então, quando a gente pensa na molécula de DNA, e uma das características que a gente tem para a molécula de DNA é o antiparalelismo. O que significa esse termo? Significa que nós temos uma cadeia de moléculas, aí no caso nós temos duas cadeias, que é a dupla hélice do DNA, que são paralelas, a definição que vem lá da matemática, né? Elas são moléculas que teoricamente não vão se cruzar no espaço, né? Nós temos uma direção paralela, porém, uma molécula está indo num sentido e a outra molécula está indo em outro sentido, por isso que elas são chamadas de antiparalelas. O que é essa questão da molécula indo num sentido e no outro? Olha na foto aí, vou colocar para vocês. Agora eu vou pôr a foto mesmo para eu poder explicar. Então veja que quando a gente olha as pentoses, esses carbonos dos açúcares, né, da molécula de DNA, a gente falou da base do açúcar e do fosfato. Quando a gente olha a fita de DNA, parece que uma fita está indo de cabeça para cima e a outra de cabeça para baixo, tá? Por que isso? Porque quando a gente observa essas ligações, a gente sempre vai ligar o OH do carbono 3 de uma fita de DNA com o OH do carbono 5 da outra fita. Então, sempre vai ligar um 5 com um 3, um 5 com um 3. Então, quando a gente vê essa ligação se estabelecendo no OH do carbono 5 com o OH do carbono 3, a gente vê que a molécula parece que fica torcida. Fica o 5 para baixo e o 3 para cima para que elas consigam fazer a ligação às duas fitas do DNA. Então, por isso a gente diz que ela é antiparalela, porque em uma das partes do DNA ela vai ficar com um OH livre 5 para se ligar um carbono ali, e na outra extremidade nós vamos ter a molécula de OH hidroxila do carbono 3 livre para fazer uma ligação, tá? Então, a gente até diz que o sentido da vida é 5 linha, 3 linha, porque o carbono 5 de uma extremidade vai ficar livre para ligar-se com o carbono 3 da outra extremidade. Na extremidade OH, certo? Então, por isso que a gente diz que o DNA é antiparalelo. Então, ele tem essa propriedade do antiparalelismo, por causa da posição do carbono e da hidroxila que ficam livres ali, terminal, para que a gente possa fazer novas ligações, certo? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse resumão aqui, né, de DNA e RNA, ácidos nucleicos. Curta, comente, compartilhe, porque você já sabe, né? Biologia não é só para você tirar 10 no Enem, 10 no vestibular, gabaritar a sua prova, né? Como essa própria aula que já mostrou o dogma da biologia, que é o início de tudo, né? Biologia não é só para isso. Biologia é para a sua vida.